Todo mundo conhece os heróis da DC e os heróis da Marvel. Da DC nós temos Superman, Batman, Mulher Maravilha, The Flash, Aquaman. Enquanto da Marvel nós temos aí Hulk, Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro. E se um dia houvesse uma troca? Vai, vinheta. Fala galera, esse é o Demolete Show, o programa sobre as coisas que passam pela minha cabeça. E bem, já rolaram desde os anos 70 muitos crossovers de Marvel e DC. O primeiro foi do Homem-Aranha com o Super-Homem, naquela época era chamado Super-Homem. E assim foi com Batman e Hulk, Galactus e Darkseid. E enfim, teve diversos crossovers. Chegou no ponto em que nos anos 90 nós tivemos crossover Marvel vs DC ou DC vs Marvel, em que os heróis se encontravam e tem até uma luta de herói com herói que era decidida por voto por telefone. Muita gente questiona até hoje o fato do Wolverine ter vencido o Lobo, mas o Wolverine era mais popular na época. Desse encontro surgiu o universo Amálgama, que é um universo mesclando personagens Marvel e DC. Por exemplo, o que acontece se misturar o Superman com o Capitão América? Ou a X-Force com a Patrulha do Destino? Era isso que o universo Amálgama explorava. Esse universo que é de propriedade das duas editoras ao mesmo tempo. Depois disso, o último crossover que teve foi Liga Vingadores, que eu vou falar mais pra frente no Demolete Show, que foi com o Kurt Busiek e George Pérez, o grande ápice, só que depois a DC se recusou a fazer novos crossovers com a Marvel, já que o Joe Quesada tinha uma figura combativa. Ele criticava muito os gibis da DC Comics, a DC não curtia isso. Pra quem acha que DC e Marvel eram inimigas, elas não eram, tá? Elas eram apenas empresas concorrentes. Teve vez que uma perguntou com a outra, mas no geral eram apenas empresas concorrentes. E por que eu tô falando tudo isso? Porque saiu a notícia de que a DC e a Marvel vão publicar dois ônibus. Um deles com os crossovers que já rolaram. Então você vai ter todos os crossovers, inclusive Batman e Demolidor, e Superman e Quarteto Fantástico. Enfim, tem vários crossovers legais, que geralmente é tipo Super-Homem alguém, Batman e alguém, tá? Estou avisando. E o outro ônibus é só do universo Amálgama, só com essas misturas que eu comentei. Daí que eu lembrei de uma história curiosa que foi confirmada por Ron Marz e Paul Levitz. Paul Levitz, então editor-chefe da DC, e Ron Marz, roteirista, um dos roteiristas daquele crossover DC vs Marvel, Marvel vs DC. Na história, os dois universos entravam em conflito até que se fundiam e viravam amálgama. E a ideia da DC e da Marvel era que ao final do crossover, dois personagens trocassem de lugar. Da DC para a Marvel iria o Caçador de Marte. Apesar de muita gente considerar o Caçador de Marte o coração da Liga da Justiça, porque ele sempre esteve na Liga da Justiça, ele era ligeiramente redundante, já que ele tem poderes parecidos com o do Superman. No começo da Liga, o grande poder dele era o Super Sopro, para ter uma ideia. Então, nos anos 90, ainda por cima, ele estava de escanteio e tinha até mudado de nome, de visual, para Bloodwind. Da Marvel para DC iria a Mulher Hulk, porque afinal ela é o derivado de um personagem que a Marvel tem, né, como seus principais, que é o Hulk. Na época, a Mulher Hulk não tinha série mensal e ela, na verdade, não estava participando de nenhuma mensal frequentemente. A ideia deles era que o Caçador de Marte entrasse para os Vingadores e a Mulher Hulk entrasse para a Liga da Justiça. O que é uma ideia interessante, afinal o Caçador de Marte seria muito mais poderoso que a maioria, ele está ali com o Thor, e a Mulher Hulk traria um pouco mais de força para a Liga da Justiça, sendo que geralmente o responsável pela força é
o Superman. Além disso, seria mais uma mulher na equipe. Vamos lembrar que no desenho da Liga da Justiça colocaram a Moça Gavião para ter mais representatividade feminina na equipe. Por que não deu certo? Vai entender. As conversas foram por bastante tempo, mas o que todos eles falam é que a conversa parou quando eles queriam definir quanto tempo isso ia durar. Porque afinal, o que eles iam fazer? Os personagens iam ficar indefinidamente na outra editora? Porque existem os contratos, existem as questões de autoria, tudo isso relacionado. A Mulher Hulk, ela é criação do Stan Lee com o John Romita, enquanto o John Jones tem outros criadores que têm contrato com a DC, na verdade com a National Allied, etc., que aí é DC. Como que ia fazer? Ia ter uma criação do Stan Lee na DC permanentemente e uma criação da DC permanentemente na Marvel? Ou eles iam voltar e aí ia ter que se produzir uma nova saga? Tempos depois foi feita DC vs Marvel, Marvel vs DC Série 2, continuando algumas histórias, como por exemplo o namorico que teve entre a Jubileu e o Robin Tim Drake. Mas nada disso envolveu nem o Caçador de Marte, nem a Mulher Hulk. Os dois verdinhos ficaram onde eles sempre estiveram. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.